O inventário é um processo que ocorre após a morte de uma pessoa. Assim, é durante esse processo que ocorre o levantamento de todos os bens que o falecido deixou. Além disso, ele pode ser judicial ou extrajudicial. Saiba mais na reportagem de Luiz Alberto. Toda vez que uma pessoa falece, os parentes precisam fazer inventário. O inventário serve para regularizar o patrimônio da pessoa falecida em nome dos herdeiros, que passam a ser os novos proprietários daquele patrimônio. Então, se essa pessoa que faleceu deixou bens, é preciso sim fazer o inventário. Caso não haja bens, não tem necessidade. Como funciona o procedimento do inventário? O procedimento de inventário, ele consiste basicamente em a gente apurar quais foram todos os bens e direitos com valor econômico que essa pessoa falecida deixou, apurar também as dívidas que eventualmente o falecido tenha deixado, fazer o pagamento dessas dívidas e também do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão que incide sobre a herança. Após o pagamento das dívidas e desse Imposto de Transmissão, o patrimônio restante vai ser dividido, partilhado entre os herdeiros. Quais são as principais diferenças entre o inventário feito no cartório e o inventário judicial? São 3 diferenças principais. O inventário feito no cartório, ele tem algumas restrições. Eu não posso, por exemplo, fazer no cartório um inventário quando eu tenho algum herdeiro que seja incapaz. Por exemplo, quando esse herdeiro é menor de idade ou ele tem alguma outra causa de incapacidade, às vezes até uma doença mental, que ele não consiga responder por ele mesmo. Eu também não posso fazer inventário no cartório quando o falecido deixou algum testamento ou quando os herdeiros não estão de acordo com a partilha. Essa é uma das diferenças. A segunda diferença é em relação ao tempo de duração. Em tese, o inventário feito no cartório, ele demoraria menos tempo, ele seria mais ágil. Eu digo em tese porque aqui em Itaúna, na comarca hoje, está andando relativamente rápido. Então, um inventário nas mesmas condições do que seria feito no cartório, ele levaria aí mais ou menos o mesmo prazo que o inventário judicial. Só que isso, desde que o advogado ou advogada responsável pelo procedimento tenha todos os cuidados de já levar a documentação prontinha para que não tenha nenhum atraso. A terceira diferença muito importante entre os dois tipos de procedimento é o custo. O inventário extrajudicial sempre vai ser mais caro, porque não tem como pedir gratuidade judiciária no cartório, coisa que no fórum a gente consegue se o patrimônio não for um patrimônio muito grande. Já no cartório não tem jeito, independente do valor do patrimônio, tem que ser paga essa escritura de inventário. Só que quanto maior o patrimônio, mais caro vai ficar. Então, a outra diferença é relativamente ao custo. Na via judicial é sempre mais barato. Os herdeiros precisam estar de acordo para abrir o inventário? Não precisa ficar aguardando todos os herdeiros chegarem a um acordo sobre como vai ser a partilha para fazer o inventário. Isso é até um risco. Tem até um caso aqui no escritório que aconteceu isso, de a família não queria abrir o inventário para não ter que partilhar o bem com um dos irmãos. Eles estavam aproveitando que esses bens não estavam devidamente registrados em nome do pai falecido e dilapidando sem passar a parte do irmão. Nós auxiliamos esse cliente, entramos com o inventário, comprovamos a existência desses bens e agora esses bens vão ter que ser partilhados. Então, é até arriscado esperar todo mundo chegar a um consenso, a menos que seja uma família assim, bem unida, com bastante confiança, para fazer esse inventário. Por que é preciso fazer o inventário logo após o falecimento do familiar? A urgência em fazer o inventário consiste em 2 razões básicas. A primeira é que, por mais que os herdeiros passem a ser os donos do patrimônio já com a morte da pessoa que falece, eles não vão conseguir regularizar essa situação desses bens. Então, por exemplo, se eles precisarem vender, eles não vão conseguir. Vão conseguir só com a autorização judicial, se já estiverem no processo de inventário. A outra situação muito importante da urgência de fazer o inventário é o custo. Quanto mais rápido o inventário for feito, existe um desconto
desconto sobre o imposto de transmissão, que é o custo mais elevado do inventário. Aqui em Minas, especificamente, se esse imposto de transmissão for pago em até 90 dias após o óbito do falecido, tem um desconto de 15% sobre o valor total do imposto. Já se a pessoa deixar passar 180 dias para só depois fazer esse recolhimento, e vai incidir multa e juros sobre esse valor. Vai ficar bem mais pesado. Então, se a pessoa realmente quiser fazer o inventário pagando um valor menor, tem que fazer rápido. Qual é o custo para fazer o inventário? Os custos para fazer o inventário são aqueles custos básicos de pegar a certidão no cartório, comprobatório da existência dos bens, certidão de inexistência de inventário, o custo do pagamento do imposto de transmissão, o ITCMD, o custo dos honorários que você vai ter que pagar para o advogado e o custo do cartório ou da justiça, se for o caso, se a pessoa não conseguir a gratuidade judiciária. É possível fazer inventário sem advogado? Não dá para fazer nem inventário nem divórcio sem advogado. São duas coisas proibidas por lei. Pode acontecer muitas vezes de a pessoa ir ao cartório para fazer o inventário e o próprio cartório oferecer esse serviço de ter um advogado lá. Não é o ideal, porque a função do advogado é justamente conferir se essa partilha está sendo feita de forma correta. Então, aquele advogado indicado pelo cartório não é a pessoa apropriada, porque muitas vezes ela não vai te mostrar algum erro que esteja acontecendo ali. Fora que não é nem legal. O cartório não pode fazer essa recomendação de advogado. Isso é proibido. Como devo proceder se algum parente falecer e precisar abrir o inventário? Se, infelizmente, algum parente vier a óbito e precisar abrir o inventário, a primeira coisa, procurar um advogado ou advogada especialista na área, um advogado da sua confiança, porque ele vai avaliar a sua documentação, verificar a situação dos bens, te orientar a respeito de qual o melhor procedimento e a questão dos valores, que eu acho que é o que mais pesa para muita gente. Eu espero que essa matéria especial sobre inventário tenha ajudado muitas pessoas que estão nos acompanhando nesse momento que infelizmente perderam alguém e é necessário fazer a partilha dos bens.